Muito bem. Mas foi um tempo precioso, meus irmãos, de compartilhamento do mover da parte de Deus. E louvado seja Deus pela igreja que deu todo esse suporte, não é? Para que esses nossos jovens pudessem, então, participar desse tempo. Meus irmãos, tivemos também ali uma apresentação do vernissage, que foi uma atividade realizada pelo nosso Ministério com Crianças, e foram pinturas e obras de arte que as nossas crianças fizeram sob o tema Jesus, o Deus Criador. Nós vamos fazer a exposição dessa obra de arte, com cada uma das artes que foram feitas serão expostas aqui, para que os irmãos possam, não é, apreciar o que Deus tem feito também por meio das nossas crianças. E isso é maravilhoso. Então, que os irmãos não percam nenhuma das atividades que estão acontecendo para a glória do Senhor. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que sigam comigo ao Evangelho de João, no capítulo 21. João 21. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo. João, capítulo 21. Quem não trouxe a Bíblia, irmão? Estou orando por você, né? Para que se converta. Crente não anda sem Bíblia. Aleluia. João 21. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Nós faremos a leitura do verso 18 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. João 21, verso 18. Digo-lhes a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Até aqui, irmãos. Feche os olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor generosamente tem feito em nosso meio. Quão grandiosas coisas o Senhor tem trabalhado na nossa pequena comunidade. E o Senhor, na sua majestade, tem transformado os corações, tem trazido experiências, e por isso, mais uma vez, lhe rogamos, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, que não sejam vozes de nenhum de nós, Pai, mas a Tua voz, a Tua doce, suave e poderosa voz a falar conosco. Desde agora, assim lhe pedimos, também te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Amém. Fazer igual o Marcos aqui. Cadê os varões? Tomei até um susto, estava aqui. Mas varão, responde lá no grupo, varão. O varão que não responder, a unha vai ficar meio escura. Vai nada. Uma pergunta para você. Quantos aqui assistiram aquela trilogia De Volta para o Futuro? Só? A irmã não viu? Não viu? Irmã, que falta de cultura. O irmão viu? De Volta para o Futuro. Sim. De Volta para o Futuro, então, para quem não conhece, não é? É uma trilogia que conta a história de um cientista que desenvolve uma máquina do tempo, e ele é capaz, então, de setar na sua máquina quando no tempo ele quer voltar, e ele, então, faz uma viagem ao passado, como também faz viagens para o futuro. Quem assistiu deve se lembrar do tal do Marty, ou Marty McFly, aquele, não é, que hoje é um ator que tem alguma dificuldade, eu acho que é Parkinson, não é? E teve também o tal do Biff. Quem se lembra desse Biff? Eles foram para o futuro e eles viram uma enciclopédia, um livro que tinha todos os resultados de todos os jogos até aquela data. Jogos, corridas de cavalo, uma série de resultados. E então, quando este chamado Biff voltou para o passado,
e ele volta para a sua época, ele pega aquele livro e começa a fazer uma série de apostas. Ele ganha então muito dinheiro e ele muda o futuro porque ele capturou informações do futuro, volta ao passado, muda a sua linha do tempo e tudo isso acontece. Irmãos, desde sempre a humanidade tem buscado, tem curiosidade com coisas que são referentes ao futuro. Não é de hoje que se existe essa curiosidade. Muitas pessoas procuram máquina do tempo, procuram mães de Ná, procuram a irmãzinha do coque, são várias tentativas que a humanidade tem, não é, de descobrir o futuro. E o texto que nós lemos aqui hoje, se você está antenado com o Evangelho de João, o capítulo 21, ele narra a história em que Jesus já é ressurreto, o Senhor Jesus então já padeceu naquela cruz, ao terceiro dia já havia ressuscitado, já havia aparecido aos discípulos por pelo menos 2 vezes, e essa era a terceira experiência que aqueles discípulos tinham então com Jesus ressurreto. Acontece então que Jesus vai até Pedro e conversa com ele, porque Pedro estava engasgado, ele tinha um problema com Jesus, ele tinha negado o Senhor Jesus por 3 vezes e agora tinha dificuldades com o Senhor Jesus. E Jesus vai até ele, fala com ele, por 3 vezes lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Até que na terceira vez, ou nas 3 vezes, Jesus diz: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E depois dessa experiência, então, que trata da restauração, não só do apóstolo Pedro, mas de todos aqueles discípulos que se dispersaram quando o pastor então foi morto naquela cruz, acontece algo na sequência que é o verso 18. O verso 18, então, meus irmãos, o Senhor Jesus, depois de tratar com Pedro, depois de alimentar aqueles discípulos que passaram a noite inteira tentando pescar e nada tinham pegado, agora o Senhor Jesus tem uma conversa particular com Pedro. E todas as vezes que o assunto é particular e é estreito, irmão, o Senhor Jesus, ele entra em detalhes que são muito sensíveis para cada um de nós. Se você já teve experiências com Jesus, você deve entender do que eu estou dizendo. Coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, ficam dando voltas, indiretas, o Senhor Jesus vai exatamente ao ponto. E o verso 18 começa da seguinte maneira: digo-lhes a verdade, digo-lhe a verdade. Meus irmãos, essa expressão digo-lhe a verdade, no texto original, ela é um pouco diferente. No texto original acontece uma repetição de 2 palavras: amém, amém. E aí o Senhor Jesus fala amém, amém, e o Senhor Jesus então se pronuncia a Pedro: amém, amém. Meus irmãos, para todos nós, amém é uma maneira então que nós manifestamos concordância. Os irmãos em oração, não é? Durante a oração, durante aquilo que está sendo orado, os irmãos manifestam ali por vezes amém, glória a Deus, sim, Jesus é verdade, Senhor, e assim por diante. O amém então manifesta que aquela pessoa está dizendo naquela oração que assim seja. Este é o significado litúrgico para amém, que assim seja. Amém também é não só que assim seja, mas é como quem diz, é verdade. Quando alguém faz a leitura da palavra, às vezes nós escutamos, não é? Alguém dizendo amém, glória a Deus. O que ele quer dizer com este amém? Não só que ele concorda, mas ele está endossando a verdade daquela palavra e com isso manifestando que no seu coração ele crê que aquilo é verdade, tem autoridade e é então algo digno de crédito. Quando alguém diz lá, por exemplo, João 3,16, que todos nós, ou a grande parte dos crentes tem de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os irmãos, amém. Glória a Deus, concordo, é verdade. Este é um estabelecimento então firme. Amém. E então Jesus começa a falar com Pedro. Nós combinamos efeito especial com Pedro. Agora não funcionou.
E o Senhor Jesus então começa a falar com Pedro, dizendo: amém, amém, verdade, verdade, digno de crédito é o que eu estou a lhe dizer. E aí então Jesus continua, o verso 18 diz assim, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta em João capítulo 21. Verso 18, digo-lhe a verdade, amém, amém. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Jesus diz a Pedro, olha Pedro, não é que você está muito velho não, mas num tempo passado, quando você era mais jovem, você se vestia, você se cingia, e você ia para onde você queria. O que tem a ver se vestir e o que tem a ver se mover? Jesus está falando do hábito daqueles homens de pegar, então, o seu manto e enrolar na cintura. Cingi-lo com o cinto, então, prender aquele manto na sua cintura. E a partir daí, estando com o manto preso, a pessoa tinha liberdade para andar. A vestimenta do homem naquela época era uma túnica, basicamente. A túnica é aquela parte que vai direta no corpo, não é? E que os irmãos já... Toda a imagem que você tem assim de alguém daquela época deve lhe vir à cabeça. É aquela peça que cobre, vai se não até os joelhos, vai até o tornozelo, e pode ter ou não uma manga, depende. E aquilo então era a túnica, e por sobre a túnica vinha o manto. O manto já era, não é o manto sagrado o mistério do manto, nada disso. É uma peça de roupa, o manto, e ela servia como uma capa, então ela vinha por sobre a túnica, e tinha então o lugar de pôr a cabeça, né, o buraco da cabeça, e ela ficava por sobre o corpo. Se você precisasse andar com ela, aquele negócio ia ficar chutando a túnica toda hora, ia ficar difícil. Se precisasse dar uma corridinha, aquele treco ia enrolar nas pernas e havia um risco de cair. Então o que os homens por hábito faziam? Tiravam a sua capa, o seu manto e enrolavam na sua cintura. Porque aquele negócio também servia não só como uma capa, mas era também como um cobertor. Era comum nos trajetos ter que parar e dormir ao relento. Então aquilo também lhe servia como cobertor. A ponto de que na lei, quando alguém penhorasse o seu manto, a sua capa, à noite você tinha que devolver aquele penhor para que a pessoa não morresse de frio, ela tivesse com o que se cobrir. De manhã acordou, devolve a capa que estava penhorada. E então agora Jesus diz a Pedro, amém, amém, digno de crédito é o que eu estou a lhe dizer. Quando você era mais novo, você tirava a sua capa, enrolava ela na cintura e com liberdade agora nas pernas, você ia para onde você queria. Mas agora a coisa muda. Verso 18 continua dizendo assim, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, agora o Senhor Jesus aponta para um momento futuro. Não diz exatamente quando, não diz quanto de idade estaria Pedro, mas um pouco mais à frente, Pedro, quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E aí Jesus diz a ele agora que quando ele for mais velho, as suas mãos serão estendidas. Estender a mão, meu irmão, é de puxar. Não é quem faz assim, mas é alguém que pegou e esticou. As suas mãos serão estendidas, de maneira em que há de se perceber pelo menos duas coisas aqui. Ou alguém que prendeu as mãos de Pedro e agora está puxando Pedro, ou, como diz a tradição cristã, que Pedro foi morto e morto por crucifixão, da mesma maneira como foi Cristo. Pedro foi crucificado, segundo a tradição, mas de cabeça para baixo, porque ele não queria se assemelhar ao Senhor Jesus, e então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Para quem assim entende, com linha da tradição cristã, o que significa isso parece indicar que os seus braços, os seus dois punhos foram então esticados um para cada lado, para que ele fosse ali crucificado. E então o Senhor Jesus diz a ele,
Quando for velho, estenderás a mão. Não é que Pedro vai estender a mão, é que a tradução da NVI atrapalha um pouco o entendimento. Vai ser puxado. Isso aqui é por força, não é da vontade de Pedro. Será puxado então, estenderá as suas mãos e outra pessoa o vestirá. Você já não vai ter mais a liberdade, Pedro, que você tinha. A sua liberdade estará cerceada. E aí ele continua dizendo: e o levará para onde você não quer ir. Este levará para onde você não quer ir, parece e dá a entender para o caminho da morte. E aqui Jesus não está dizendo que Pedro tem medo de morrer, ou Pedro não queria morrer, mas está dizendo que este é um ato forçado e que Pedro foi levado à força para a sua morte. Isso fica mais claro para todos nós que se refere à morte de Pedro, porque João mesmo explica isso no versículo seguinte. Se você leu aí comigo o versículo seguinte, 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então, toda essa fala de Jesus aponta para um evento futuro. Aponta para um momento à frente do seu tempo. E se você se lembra dos momentos de Pedro, Pedro negou a Cristo por 3 vezes. E por que Pedro negou Cristo por 3 vezes? Jesus estava ali com os seus discípulos, Judas tinha saído do recinto, Jesus então anuncia que ele está perto de se entregar e de ser levado, e aí Pedro diz: mas calma, Jesus havia dito, para onde eu vou vocês não poderão ir. E Jesus ouve de Pedro, Pedro questiona, mas Jesus, como assim eu não posso ir? Eu daria a minha vida por você. E aí ele escuta de Jesus: você daria a sua vida por mim? Pedro, amém, amém. Ainda hoje, você me negará 3 vezes. Depois que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Então, quando Pedro escuta o amém, amém de Jesus, aquilo não é só um estabelecimento de uma palavra que é digna de crédito. Aquilo não é só uma forma literária de escrita que, como na repetição, quando se diz santo, 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 é porque é uma forma enfática, não é? E um aumentativo, está demonstrando a santidade, não é? Extrema, suprema do Senhor. Santo, santo, santo. Não existia a palavra santíssimo. Então não se trata só de um artefato literário, irmão, que Jesus está usando e dizendo amém, amém. Mas ele disse esse mesmo amém, amém para Pedro alguns dias atrás. E ele disse: amém, amém, Pedro. Antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Antes de ter dito isso, Jesus disse a ele: Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Amém, amém. E agora, quando nós olhamos para esse momento posterior a tudo isso, o que acontece com o Senhor Jesus, o Senhor se encontra com aqueles discípulos e, tendo passado toda aquela experiência da pesca, tendo passado todo aquele momento de Jesus por 3 vezes perguntar: Pedro, tu me amas? E nós já estudamos sobre esse texto, há um jogo de palavras ali, e as respostas de Pedro, na verdade, são respostas que negam, ou seja, que ele não consegue amar como Cristo requer o amor, ou como Cristo nos ama, e ele ouve por 3 vezes: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E então, o Senhor Jesus passa a falar com esse homem sobre um aspecto futuro. Meus irmãos, muitas pessoas estão interessadas e buscam, não é? Em profetas, em uma série de outros, vão para o culto não para escutar a palavra de Deus, existem aqueles que fazem assim, mas vão para saber se alguém vai profetizar algo que vai falar do futuro. E entre as profetadas, nós vemos aqui o Senhor dizendo amém, amém. Quando você ficar mais velho, esticarão as tuas mãos, você perderá toda a sua liberdade e você então vai morrer.
Jesus fala para Pedro sobre a sua morte. Enquanto lá atrás, o primeiro amém, amém, Pedro disse, eu daria minha vida pelo Senhor. E Jesus disse, você daria a sua vida por mim? Agora, passado alguns dias, o Senhor Jesus agora quem diz, você dará a sua vida por mim. A história é totalmente diferente, sobre o mesmo assunto. E então o verso 19 diz para todos nós, e Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. A morte, e inclusive a morte de cada um de nós, glorifica ao Senhor. E agora aqui está Pedro tendo a oportunidade de passar por toda a sua jornada com Cristo e tirar aquela mancha, aquela mácula de covardia que foi em algum momento. Mas agora Pedro se apresenta na ousadia e no poder do Espírito Santo. Não é Pedro, mas é o Espírito sob Pedro agora, e que caminha e segue a sua jornada com bastante coragem, enfrentando o mesmo sinédrio que uma vez ele fugiu, enfrentando autoridades e seguindo adiante, falando de Jesus, e faz assim até a sua morte. Exatamente como o Senhor Jesus havia dito. Há quem esteja a buscar do Senhor aspectos do futuro, e aqui o Senhor trouxe essa visão para Pedro acerca da sua morte. E então o verso 19 diz que o Senhor fala sobre isso com Pedro para indicar a maneira como pela morte, inclusive, Pedro glorificaria a Deus. E aí, em seguida de ter dito estas coisas, a palavra diz que o Senhor Jesus olha para Pedro e diz, siga-me. Meus irmãos, o Senhor Jesus anuncia para Pedro, quase que enroscou a língua aqui para Pedro. O Senhor anuncia para Pedro, Pedro, você disse que ia morrer por mim. Agora eu digo a você, com a transformação do Espírito Santo, sim, você vai glorificar a Deus por meio da sua morte. A vida do cristão glorifica a Deus, inclusive na sua morte. Aquele que morre, e morre professando a Cristo, testificando a Cristo como Senhor, de que o Senhor é bom e generoso, ainda que hajam momentos de aflição. Se Pedro de fato morreu crucificado e na posição invertida, nós podemos imaginar a aflição, e ainda assim, a sua morte glorificou a Deus. O verso 19 agora, depois de todas essas coisas, Jesus olha para Pedro e diz, siga-me. Se você se lembra da história, nesse mesmo lugar, nesse mesmo mar da Galileia, há alguns anos atrás, Jesus foi até eles, subiu no seu barco, fez ali um sermão para aquela multidão. Aqueles irmãos foram pescar, não pegaram nada, e Jesus fala para eles para que eles lancem a rede de novo. E Pedro, não é hora, eu sou experiente, mas o Senhor está falando, tá bom, em respeito, lança a rede. E a Bíblia diz que são tantos os peixes a ponto de pedir ajuda, e as redes rasgavam, porque não davam conta de segurar aqueles peixes. E depois desses eventos todos, Jesus olha para Pedro e também para o seu irmão e diz o que para eles? Siga-me. O que está acontecendo na vida de Pedro é uma reintegração, não só ao colégio apostólico, mas ao propósito de Deus para a vida dele. Depois de tudo que ele experimenta, agora Deus olha para ele na pessoa do seu filho, o Senhor Jesus, e diz, siga-me, Pedro, porque você agora vai apacentar as minhas ovelhas. Essa cena, meus irmãos, está acontecendo enquanto Jesus caminha com o apóstolo Pedro. É uma tratativa particular entre Jesus e Pedro. E aí acontece o verso 20. Olha aí comigo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Então estavam todos lá, naquela fogueira que o Senhor Jesus preparou, comeram daquele peixinho, não é, que o Senhor Jesus preparou,
Jesus então tem a tratativa com Pedro das 3 perguntas, e por 3 vezes apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Agora o Senhor caminha com Pedro e os outros discípulos para trás ficaram. E nesse caminhar de Jesus com Pedro, o Senhor anuncia para ele como há de ser a sua morte, anuncia aspectos futuros da sua vida. E aí Pedro está ouvindo o Senhor Jesus, e me parece que esse é o tipo de profecia que muitos irmãos não gostariam de ouvir, né? Jesus não deu data, não foi terrorista, né? Eis que te digo, amanhã, né, haverá formiga nos seus beijos. Não. Jesus anunciou que aquilo que foi uma mancha na vida espiritual de Pedro, o Senhor restaura e agora vai servir para a glória do seu nome. Sim, ele vai morrer para glorificar o nome de Deus, porque o Senhor não rejeitou, mas o reintegrou. E isso tudo numa caminhada, e de repente Pedro faz meio assim, eita. Verso 20 diz que ele olha para trás e percebe que alguém o seguia. E quem era? Não é? O verso 20 diz: este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. E lhe perguntara: Senhor, quem te irá trair? João aqui não fala na primeira pessoa, o autor do evangelho, mas ele mesmo. Caminhou, enquanto Jesus avançava com Pedro, João acompanhou aquela caminhada e estava escutando. Alguns talvez pensem que João era meio enxerido ou coisa do tipo. O fato é que João estava caminhando junto com eles e participou da conversa, ouviu a conversa, e agora está aqui também para que você conheça, não é? De como foi aquele papo, aquela conversa. E então o verso 21, quando Pedro o viu, então Pedro deu aquela olhadinha para trás, percebeu João caminhando, né, junto, e aí Pedro, essa é a curiosidade humana, né? Você é curioso assim, irmão? Semana passada falávamos da curiosidade que matou o gato, né? Como diz o dito popular. A mocinha curiosa chamada Diná, que foi até um povo, uma vizinhança, filha de Jacó, não é? E toda aquela tragédia aconteceu. Agora Pedro, vendo que tinha alguém seguindo eles, vira ao Senhor Jesus e pergunta, verso 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Olha, se para mim, quando eu ficar um pouquinho mais velho, eu vou perder a minha liberdade, vão me amarrar, vão me puxar, não é? Algo vai acontecer, eu não vou mais poder cingir, não é? Minha capa na cintura e sair anunciando o evangelho, mas eu serei então restrito ali. Talvez Pedro tenha sussurrado para que João não ouvisse, não sei, mas ele olha e diz: e ele, Jesus? E ele? Né? Você tem essa curiosidade, irmão? Eu me lembro uma vez, quando nós éramos recém-convertidos, né? Teve umas profetadas lá no lugar que a gente frequentava, e foi, acho que era uma senhora lá, até falou que meu pai ia ganhar um carro preto importado, e aí as profetadas acontecendo, e todo mundo, quando ela anunciou aquilo, todo mundo: e quem será? Quem será? Quem vai ganhar o carro preto? Quem isso aqui? E aí eu me lembro que alguém foi até ela e perguntou: quem é que vai ganhar esse carro preto? E a mulher falou: é ele, e apontou para meu pai lá, né? Aí a pessoa: oh, desculpa. Você tem essa curiosidade? Sua mão coça para saber as coisas? Você lembra quando teu pai e tua mãe falavam assim, meio em código, para ver se você não entendia, mas você acabava entendendo, que não dava muito certo? Às vezes, quando eu quero falar com a minha esposa, eu tenho que mandar mensagem pelo WhatsApp, porque a minha filha tem uma antena, rapaz, gigante, é impressionante. Como ela capta as coisas, né? E não adianta esconder nada em casa, esconder fisicamente, porque ela encontra, né? E aí Pedro olha para Jesus: mas, Senhor, e quanto a ele? Talvez alguém aqui pudesse dizer: e quanto ao Keverson? O que vai acontecer, Jesus? Aleluia! E quanto aos corintianos? Eita glória, caia fogo do céu, torra esse lugar. O que vai acontecer? E aí então o Senhor, não é, responde. E meu irmão, a resposta de Jesus é maravilhosa. É maravilhosa. Acompanha aí comigo, verso 22. Então respondeu Jesus. Agora não tem mais amém e amém. Não tem.
Mas agora é uma tratativa direta com Pedro. Olha só o que ele diz. Se eu quiser que ele permaneça até vivo, não é permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa? Está curioso, irmão? O que vai acontecer com o João? A história já nos fala, não é? Que João, na sua velhice, depois de viver exilado em Pátimos, ele sai de lá e finalmente, já provavelmente acima dos 90 anos, ele morre, não é, de velhice. Para Pedro, o Senhor Jesus explica para ele: sua morte é uma morte martirizada. Você vai ser um mártir, Pedro. Você vai morrer por causa do meu nome e assim você vai glorificar a Deus. Mas, Senhor, e quanto a ele? Aí vem a resposta maravilhosa do Senhor Jesus. Se eu quisesse que ele permanecesse vivo até que eu voltasse, ou até que eu volte. Que ano que nós estamos, irmão? 2000 Amém, pensei que estava em 25. 2026. O Senhor Jesus ainda não retornou. Esse evento aconteceu há pelo menos 2020 e tantos anos atrás. E diz o Senhor Jesus para ele: se eu quisesse que João permanecesse vivo até que eu volte, pode ser que João esteja vivo até agora, caminhando entre nós, não é? Como estaria João? Quem é mais antigo deve lembrar de um filme que se chama Highlander. Quem assistiu Highlander? Poucas mãozinhas. Irmãos, tem que ter mais cultura nessa vida. Nunca assistiu Highlander? Eu nem sei de que época que era. Também não lembro do jeito da história. Eu sei que era alguém que tinha recebido alguma coisa lá, não sei se é maldição, o que era, mas o cara não morria. O cara se tornou um cidadão, não é, eterno. Não morria aquela coisa lá. E então, aqueles homens que tinham essa situação, eles tinham que brigar entre si, e na briga, ele tinha que cortar-lhe a cabeça, arrancar a cabeça da pessoa, para que, tendo então decapitado o outro, somente por decapitação, aquela pessoa finalmente morreria. E aí o filme mostra os caras lá na época da pedra polida, depois a turma lá na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial, depois não sei o quê, e vai mostrando até chegar aos dias atuais, e o sujeito viveu todos aqueles dias. Será que Jesus está dizendo, ou inspirou o filme Highlander, se eu quisesse que João ficasse vivo até a minha volta, o que te importa? Meus irmãos, essa resposta de Jesus, ela é libertadora, maravilhosa e libertadora. Diante desse texto que vimos até aqui, e vimos o momento em que Jesus anuncia o futuro para Pedro, de como ele haveria de morrer, e de que sua morte glorificaria a Deus, agora o Senhor Jesus então fala para ele dessa maneira: se eu quisesse, o que te importa? Se Jesus respondesse assim para você, você está orando pela sua esposa, para que ela seja mais calma, e aí Jesus te responde: irmão Luciano, se eu quisesse que a Cíntia fique nervosa até que eu volte, o que te importa? Como é que você reagiria? Você ia dizer assim: glória a Deus, aleluia, ou você diria: Jesus, Jesus? Será que Jesus foi grosso com Pedro? Será que Jesus deu, e como diz as brincadeiras de hoje em dia, aquela tramontina, né? Vá, fica quieto, Pedro, cuida da sua vida. Foi algo assim? Vamos dar uma analisada em alguns pontos que esse texto então nos apresenta, meus irmãos, e vemos aqui, desde então, o momento em que o Senhor Jesus fala com Pedro. Primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, e é bem importante que você tenha isso em mente: nós não controlamos o futuro.
eu vou repetir pausadamente, não controlamos o futuro. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus disse para algumas pessoas, não é? Pessoas que estavam ansiosas, pessoas que estavam agitadas, não é? Se elas teriam a capacidade de acrescentar um só côvado à sua existência. Quem teria a capacidade de acrescentar um só côvado à sua existência? Côvado é uma medida que vem dessa região até esse dedo mais longo, mais ou menos uns 40, 45 centímetros, eu acho. Quem é capaz de acrescentar 45 centímetros de tempo à sua própria existência? Quem é que pode? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que nós não controlamos o futuro. E ao contrário do que muitas pessoas ao ouvir isso pensam, o futuro não é uma coisa que está descontrolada e segue de qualquer maneira. Existem pessoas que realmente acreditam que o futuro segue um caminho do qual Deus conhece, mas não tem domínio. Existem pessoas, eu vou falar de maneira diferente a mesma coisa, que acreditam que as suas decisões e o seu caminhar estão montando o seu dia de amanhã, porque você tem escolhido, porque você tem então trabalhado, porque você tem feito, e assim o futuro vem acontecendo. Meus irmãos, o que este texto nos ensina é que nós não controlamos o futuro. Veja aí o verso 18 comigo. Amém, amém. Verso 18. Digo-lhe a verdade, amém, amém. Quando você era mais jovem, você se vestia e então ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Se eu não controlo o futuro, e se o futuro não está à deriva, quem controla então o futuro? A resposta está no início do versículo. O início do versículo, se você está atento, amém, amém. Amém, amém, meus irmãos, de novo, não é só um subterfúgio literário, não é só a maneira de escrever, não é só a maneira em que Jesus se direcionou a Pedro, não é só a maneira de fazer com que Pedro se lembrasse daquele dia, quando ouviu de Jesus, amém, amém. Amém também é, além de ser uma concordância, quando os irmãos falam amém nas orações, amém também é aquilo que os irmãos testificam como verdadeiro e dizem amém, glória a Deus, depois de uma sentença anunciada, depois da leitura de um versículo, e as pessoas dizem amém, isso é verdade, isso é firme, é tudo isso, mas vai muito além, e eu digo a você, vai infinitamente além disso. O que é então amém? Se nós fôssemos então, meus irmãos, a Isaías, nós vamos encontrar em Isaías, no capítulo 65, lá no finalzinho do capítulo 65 de Isaías, quem achou, diga amém. Isaías 65, nós vamos ler o verso 16. Isaías 65, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade.
Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. 2 vezes aparece a expressão Deus da verdade. Deus da verdade é Yahweh, é o Senhor falando por si mesmo. Quando então você pedir uma bênção, peça a Deus e em nome de Deus. Quando você então fizer um juramento, lembre-se, o faça em nome de Deus, e não é um juramento falso ou um juramento impróprio. Porque tem crente que acha que não pode jurar, né? Precisa dar uma estudadinha melhor. Mas aqui o verso 16 diz assim: quando então pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. A palavra no original é a palavra amém. Faça pelo Deus do amém. A NVI já traduziu, verdade. Amém significa então verdade, firmeza, digno de crédito. Deus é amém. Amém é um título divino, não é só algo que a gente pronuncia para dizer eu concordo ou que assim seja, mas é a evocação de um título divino, dizendo que Deus é aquele que é a verdade, que Deus é aquele que é firme, não tem sombra de variação, dizendo que Deus é digno de crédito porque todas as suas promessas são cumpridas. É isso que se refere amém. E aí vamos agora lá para o fim da Bíblia, lá em Apocalipse então, no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, tirar aquele pozinho que fica na Bíblia, né? Tira aí. Às vezes o irmão não lê muito Apocalipse, né? Aí as pagininhas estão grudadas. Desgruda, irmão, oportunidade de desgrudar as pagininhas. Apocalipse capítulo 3, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Fácil, né? Daqui a pouco vem Sofonias, aí eu quero ver. Capítulo 3, olha o que diz o verso 14. O verso 14 é o que Jesus dita para João, para uma carta para uma igreja, já é a 7ª carta, é a 7ª igreja, é então a igreja de Laodiceia, e aí o verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escrevam: estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira. Essas são as palavras de quem? Do Senhor Jesus. Ele está ditando para João, e aí Jesus agora evoca o título de Yahweh, porque são um só, é o mesmo Deus, um só. E agora o Senhor Jesus diz: estas são as palavras do amém, daquele que é a verdade, como Jesus já havia se pronunciado, daquele então que é firme no seu estabelecimento, não tem variação, e aí ele continua dizendo: a testemunha fiel. Fiel não é porque ele viu e está contando com fidelidade o que ele viu. Testemunha fiel é porque ele não mente, é porque ele garante que todas as promessas acontecem e tudo o que é dito é digno de crédito, porque é o Senhor quem estabelece. Diferente de mim e de você, que às vezes prometemos coisas que não somos capazes de cumprir, como fez Pedro: eu daria a minha vida pelo Senhor. Daria mesmo, Pedro? Ainda hoje, amigão, o galo nem vai ter cantado ainda, você já vai ter 3 vezes negado. 3 vezes. O medo e o pânico, prometendo coisas que não são capazes de serem cumpridas. E agora Jesus diz: estas são as palavras do amém. E então agora, meus irmãos, quando com esse entendimento do título messiânico, do que representa a característica de Deus, ou seja, firme, sólido, a rocha sólida. Agora volte lá comigo para o verso 18, e que diz assim, no capítulo 21 de João: amém, amém, digo-lhe a verdade. Opa, quase que eu li o 17, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for mais velho, não é? Estenderá as mãos a outra pessoa, que o vestirá e o levará para onde você não deseja ir.
Quem está falando com Pedro, irmão? O amém está falando com Pedro. E ele começa, amém, amém. Presta atenção, porque o que eu estou dizendo a você, da primeira vez você não acreditou. Amém, amém. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro deve ter se ofendido com aquilo. Mas eu estou dizendo, acabei de falar que eu entregaria a minha vida para Jesus. Jesus, o senhor está equivocado. Não, pera lá, veja, não é bem assim agora, depois de tudo isso. Pedro, tendo se descoberto, visto quem ele é por dentro e que ele não é capaz de amar a Deus da maneira como Cristo nos ama, o Senhor agora fala com ele, amém, amém. É dessa maneira, Pedro, que você vai glorificar a Deus com a sua morte. Alguém viu Pedro dizendo, ô Senhor, não, peraí, não, ô Senhor, veja lá. Não, agora já não tem mais dúvidas, porque o amém se pronunciou. Porque aquele que é divino, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, se posiciona e afirma para Pedro. Meus irmãos, o futuro não está à deriva, e ele não depende do que você faz. O futuro não é uma construção, ou um ente, ou um ser que caminha sozinho e flutua pelo universo. O futuro foi escrito pelo Senhor. Assim diz o amém. É desta maneira que vai acontecer, Pedro. Assim você glorificará a Deus, Pedro. Mas espera aí, Senhor, porque agora eu vou lá, eu vou enfrentar não sei quem, eu vou pregar, eu vou isso, eu vou aquilo, e tantas coisas. Irmãos, nós precisamos aprender quem nós somos, porque enquanto não aprendemos quem nós somos, nós agimos com erro. O Senhor Jesus está dizendo exatamente o que vai acontecer. E não é porque ele viu, olhou para frente e viu o futuro, mas é porque ele estabeleceu o futuro. Não existe, irmãos. Essa é uma crença que precisa de bastante cuidado. Quem acha que o futuro está sendo escrito pelas suas próprias mãos, que você pegou uma caneta, agora tinha combinado, de novo, que você pegou uma caneta, e você está escrevendo as linhas da sua história. Irmãos, a Bíblia diz que tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito que aconteceria. E Deus anuncia essas coisas antes, para que saiba que foi Deus quem as fez. Não para que alguém olhe e diga, nossa, que coincidência. Por esses dias, vendo um videozinho na internet, mostrou lá os gols mais engraçados, né? Tempo de Copa. E aí mostrou um cara que ele estava andando, a bola bateu em um, bateu na cabeça do outro, foi 3 batidas assim, pegou no pé dele e entrou para o gol. E ele estava indo na direção errada. Na entrevista que ele deu, ele disse que ele calculou tudo, que ele imaginou, ele falou, não, foi certinho do jeito. Irmão, aquilo lá foi uma bela, de uma sorte, talvez, né, para aquele jogador. Então as pessoas acham que a vida é assim, ela está sendo escrita, e porque eu consegui, porque eu isso, porque eu aquilo, irmãos. O que Jesus está mostrando, através desse texto, é que o futuro não é algo que se constrói a partir de mim e de você, mas o futuro é algo que nós experimentamos do que Deus já estabeleceu. Se você se chocou com isso, não se preocupe, tem mais pela frente. O futuro não está na minha e nem nas suas mãos. O futuro está nas mãos de Deus, que o conhece, não porque olhou para frente e viu, porque ele tem esse poder, mas é porque ele mesmo estabeleceu o futuro. É só você ler Apocalipse, irmão. Existe a chance de não aparecer o anticristo? Existe a chance do anticristo olhar e falar, não, eu aceito o Senhor Jesus, não quero ser mais o anticristo e agora eu vou ser um cristão. Ou será que tal qual foi com Jesus, tal qual foi com cada uma das profecias que existem no Antigo Testamento e agora do Novo Testamento, hão de acontecer exatamente como o amém pronunciou? Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Nós não controlamos o futuro. Por isso, meu irmão, eu vou lhe dizer uma outra verdade. Você não é onipotente. Deus é, você não.
Aí alguém vai olhar para mim, mas pastor, quando que eu falei que eu sou onipotente? O senhor também está pondo os exemplos que não cabe, né? Quando que eu falei? Irmão, eu vou te dizer quando. Quem tem filho já disse alguma coisa assim, se eu tivesse lá, não teria acontecido isso com meu filho. Você já disse isso? Se eu tivesse lá, as coisas teriam sido diferentes. Porque você está contando com a sua potência, mas você se esqueceu que o controle de todas as coisas não está em você. É de Deus. Lê do engano daqueles que pensam, não é? Que estão escrevendo a sua história. Você está experimentando o que Deus preparou para você. Você não é onipotente. O Senhor é quem é. E quando nós não percebemos isso, acontece o que é o segundo ponto que eu queria dizer aqui aos irmãos. Nós agimos errado, porque nós achamos, não é? Na nossa ansiedade que a gente tem que fazer alguma coisa. E esquecemos que Deus já disse, ora, que quem é capaz de acrescentar um só côvado à sua existência? E aí agimos mal. Quem se lembra de Moisés? Moisés? Irmão, aleluia. Lembra de Moisés? Eu tenho um amigo que trabalha na loja X5 que chama Moisés, mas não é deste. É aquele irmão de Miriam. Você se lembra dele? Moisés tinha certeza de que ele era o libertador. Moisés tinha isso na cabeça. Alguém assistiu aquele desenhinho, O Príncipe do Egito, que é muito legal, é bonito, né? E acha que Moisés descobriu muita coisa quando ele era mais velho. Ele descobriu que ele não era filho do faraó. Ele descobriu que ele não era egípcio. E ele ficou traumatizado, precisou passar por psicólogos, né? A irmã estava lá cuidando de Moisés e tal. Não, irmão. Estevão, no seu discurso de defesa, Estevão explica que Moisés tinha a certeza de que as pessoas perceberiam que ele era o libertador. Estevão diz que aos 40 anos de idade, Moisés sai para visitar os seus irmãos. Os seus irmãos hebreus. E quando chega lá, encontra um soldado egípcio maltratando um hebreu. E o maltrato era tamanho que era capaz de matar aquele hebreu. Então ele vai e intervém. Ele não intervém por outro motivo, senão para que aquelas pessoas percebessem que ele, Moisés, era o libertador dos hebreus. E então ele avança sobre aquele homem, acerta aquele homem, mata o soldado. Não somente mata, mas antes de avançar ele olhou para a direita, olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, olhou para... Tem ninguém? Não tem ninguém. Aí ele foi lá e pum, matou o egípcio. Não só matou o egípcio, mas enterrou o egípcio. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, ele está passando novamente para visitar os seus irmãos hebreus. Veja, Estevão está dizendo da consciência de Moisés. Moisés estava plenamente consciente que ele não era egípcio. E também achava que ele era o libertador. E aí ele chega para os outros lá, ele está passeando, ele vê dois brigando, né? Não, a última esfirra lá da cantina é minha. Não é sua, não, é minha. Não, aqui eu dou 10 reais, não, é 15, 20, não, dá isso aqui. E eles viram eles brigando e se pegando. E aí Moisés chega para eles e fala, irmãos, por que você está maltratando o teu irmão? O primeiro ele acerta com um golpe que mata. Agora, ele vem e fala bonitinho, ora, por que você está brigando com o seu irmão? E aí então aqueles homens olham para ele e diz, ora, quem te nomeou como nosso líder e juiz? Primeira patada. Quem você pensa que é para vir aqui atrapalhar a nossa discussão? Isso aqui é coisa de hebreu, irmão. Vai para lá. Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Primeira patada. Segunda patada. Olharam para Moisés. Por quê? Não gostou? Você vai me matar igual você fez com o doidão lá? E na hora deu um... E Moisés, alguém viu, porque ele achou que ninguém tinha visto. Irmãos, quando nós agimos, fazemos exatamente igual a Moisés. Quando nós agimos não sabendo quem nós somos, agimos exatamente igual a Moisés. Moisés primeiro ia ter com Yahweh lá no deserto.
Depois desse ocorrido, outros 40 anos até que finalmente Deus se manifesta a ele. E ele vê aquela sarça ardente, ele olha aquele fogo que não consome, mas o fogo domina aquela planta, e ele vê que o fogo tem todas as condições de exterminar, de fumegar aquela planta, mas não o faz. Assim é o povo, tem todas as condições de ir para o inferno, mas Deus assim não faz. Deus manifesta a graça. Mas Moisés achava que ele era o líder. E aí muitos irmãos fazem exatamente isso. No domingo chega para o irmão e fala: irmão, por que você está tendo contenda com o seu irmão? Por quê? Aí chega na segunda-feira, não está na igreja, vai e arranca a cabeça do outro lá, e mata mesmo, né? Igual fez. Na frente dos irmãos, ô irmão, por que está fazendo isso? Agora na segunda-feira já arranca a cabeça. É isso que faz, e depois esconde o pecado, né? Enterra o pecado. Pedro fez a mesma coisa, irmão. Pedro vai com a sua espada, Jesus diz lá, não é? Quem vocês procuram? Eles dizem: Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. Os homens no chão, os guardas. E aí, enquanto eles estão se levantando, Jesus, e eu pergunto de novo: quem é que vocês estão procurando? E aí eles dizem: Jesus de Nazaré. Ele diz: já disse que sou eu. E os homens, E nessa hora Pedro saca a sua espada, porque ele não sabe quem ele é. Acha que está com... Você já viu alguém, perguntar para a irmã já viu alguém que chegou e falou: mano, eu vou arrancar a orelha com a espada aqui, ó, milimetricamente? Já viu? Passar a orelha assim na espada? Claro que não, irmão. Pedro errou. Ele estava tão nervoso, porque eu acho que o objetivo dele era arrancar a cabeça daquele homem, mas acertou a orelha. Ele estava nervoso, estava ali bambeando e arrancou a orelha. Porque está agindo, achando que está fazendo o correto. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Olha aqui, Jesus, o que eu sou capaz de fazer. Nós não somos onipotentes, e quando não percebemos isso, que estamos debaixo do governo do Senhor, a gente age e age errado, como fez Moisés. Amém, meu irmão? E por fim, o terceiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus, então, como falamos, não é? Ele já estabeleceu o fim da história. Na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, na história da humanidade, já está estabelecido. Essa resposta que Jesus dá a Pedro, quando Pedro dá uma olhadinha, vê João, e aí, Senhor, e com ele, o que vai acontecer? O que diz Jesus? Se eu quisesse. Quem está no controle do futuro? Se eu quisesse. Meu irmão, você quer declaração mais contundente do que essa, de que Jesus é quem controla? Se eu quisesse mantê-lo vivo até o dia que eu volte, eu tenho poder para isso, eu posso fazer essas coisas. Você não. E o que te importa? Quando Jesus pergunta o que te importa, meus irmãos, não é que Jesus está sendo grosseiro com Pedro. Jesus está lembrando a ele que o controle de todas as coisas, ei Pedrão, o controle não está na tua mão, irmão. Você já viu o pai desesperado pelo futuro do filho? Meu Deus, o que vai ser? E não dorme direito, e aí começa a emagrecer e tal, e uma série de coisas. Aí ouve a palavra do Senhor Jesus: se eu quisesse que ele ficasse vivo, teu filho, até quando eu voltasse, o que te importa? Meu irmão, a minha vida e a tua vida estão nas mãos do Senhor. E então essa preocupação que nós temos com o futuro, meu irmão, isso é libertador. Libertador, porque eu finalmente descobri que eu não tenho a capacidade, domínio, controle ou influência sobre coisa alguma na vida do outro, tampouco na minha própria vida. Mas eu dependo integralmente do Senhor. Mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquele outro? E meu Deus e tal. E se eu quisesse que ficasse vivo até que eu volte? O que te importa? Sabe, irmãos, a gente tem esse hábito da preocupação e esse hábito de achar que nós temos controle, governo, influência. Eu ouço pessoas dizendo: pastor, a situação saiu do controle. De quem? Do seu?
Que controle que alguma vez nessa vida você teve? Nenhum. O controle absoluto está nas mãos de Deus, e Ele continua a controlar a história. Quantos já tiveram diagnósticos, meu irmão, de morte, acabou, tem 5 meses, 10 meses, 6 dias de vida, não sei, e está vivo até hoje? Porque não é o que médico diz, não é o que as pessoas acham, é o que o Senhor estabeleceu. E Deus continua a fazer a sua obra nos nossos dias, porque Ele determinou o caminho. E todos nós vamos experimentar da sua determinação. O Senhor tem poder para isso. Se eu quisesse, diz Jesus, o que te importa? Se Ele morresse agora, se Ele morresse daqui a 10 anos, se Ele ficasse vivo até que eu voltasse, o que te importa? E aí Jesus continua a resposta, porque não para por aí. Primeiro Ele explica para Pedro: Pedro, você não tem o controle. Irmãos, nós não temos o controle. Aí alguém pode dizer: Senhor, sim, eu tenho certeza disso, mas você não vive isso. Você agarra e puxa e sofre porque você está tentando controlar uma coisa que só Deus controla. Agora, se é Deus quem controla, se é Deus quem faz tudo, se é o Senhor ou foi o Senhor quem estabeleceu todas as coisas, o que eu faço então? Para que eu sirvo? Jesus continua a resposta. Veja aí comigo o verso 22. Ele diz lá então: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O que eu faço nesse tempo, Jesus? Eu não tenho controle. Siga-me. Obedeça-me. Avance nos caminhos que o Senhor estabeleceu para você. Siga-me. Veja, irmãos, existem coisas na vida da gente que nós somos como, talvez, aqueles que estão ansiosos pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer. Para todos nós que temos essa ansiedade, preocupações, Jesus diz que Ele está no controle soberano de todas as coisas. E diz assim a mim e a você: quanto a você, siga-me. Preocupe-se em obedecer ao Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. Se você é aquele que é impulsivo e que promete coisas que não é capaz de fazer, como Pedro fez: não, eu dou a minha vida, Senhor. Jesus olha para mim e para você e diz: olha, se eu quiser que permaneça, porque você não tem a menor ideia do que está falando, não é? O que te importa? Essas coisas não estão no seu controle. Você vai dizer: Senhor, eu sou santo, eu quero ser santo, e não consegue. Você promete algo que você não é capaz de fazer. Senhor, eu quero ter compromissos com o Senhor, e você não é capaz de fazer. Deus olha para mim e para você, que prometemos coisas das quais nós não somos capazes de fazer, e diz assim: olha, quanto a você, siga-me. Porque tem pessoas que sofrem, meus irmãos, com coisas, porque querem ser algo e projetam na sua mente uma imagem de algo que não se alcança. Pelo menos não é a realidade agora. E se você está projetando algo para frente, implica ou parece que você não se considera nada hoje. E deixa eu te dizer uma verdade: você é exatamente o que Deus quis que você fosse. Você está aqui não foi porque você se levantou e disse: não, hoje eu vou à igreja. Deus te trouxe aqui, irmão. Não foi você, como os jovens falavam sobre a sua conversão, não foi você que levantou a mão para Cristo, mas Cristo foi até você e te chamou pelo nome, e te levantou, e da eternidade ecoou o seu nome, como ecoou o nome de Lázaro, e você se levantou da morte, dos seus pecados, e agora caminha com Cristo. Aleluia. Meus irmãos, essa noite, o convite que nós temos da parte de Deus é um convite para o descanso. O que nos cabe é seguir. Mas, Senhor, eu tentei a madrugada inteira e não veio nada de peixe. E agora o Senhor Jesus manda: lance a rede de novo. Quanto a você, siga-me. Mas, Senhor, eu já tentei de tudo, eu já falei para ela, eu já falei para ele, eu isso e aquilo, eu aquilo. Quanto a você, siga-me. O nosso convite nessa noite é para descansarmos nas mãos
do soberano, do grande eu sou, o que de fato é onipotente e está conduzindo as nossas vidas. Como é difícil confiar, como é difícil esperar, como é difícil baixar as ondas da ansiedade no coração, não é? Quanto a você, disse Jesus, quanto a você, segue-me. Segue-me. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu convido todos a se colocarem de pé. Existem aqueles irmãos que estão passando um processo de restauração do Senhor. Já estão experimentando as dores de serem quebrados, de serem, não é, reformatados pelo Senhor. E há uma preocupação, como haverá de ser isso? Porque aconteceu isso com Pedro. Eu neguei ao Senhor, mas agora Jesus diz a ele: pastorei as minhas ovelhas. Quanto a você, Pedro, siga-me. Ou ainda você seja um daqueles irmãos que está olhando para o lado e está se preocupando com o que vai acontecer na vida do outro. E Jesus diz a mim e a você: quanto a você, siga-me. Meus irmãos, o convite de Deus para todos nós essa noite é de descansarmos e desfrutarmos da sua graça. Existem enroscos que a gente às vezes parece saber fazer, e nas nossas, desenroscar, não é? Nas nossas orações a gente ainda fala: Senhor, faça tal coisa, Senhor, cura, Senhor, muda a mente da tal pessoa, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Irmão, você não é onipotente. Deus sabe exatamente o que está fazendo. E nós, que estamos em Cristo, estamos debaixo do seu governo. Por isso, nessa noite, irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor a descansarmos. Aí onde você está, feche os teus olhos.